aquele confronto, porque trouxe para eles e trazendo para nós aquele confronto que mexe lá na alma, sabe? Que mexe lá dentro da gente, que às vezes a gente não quer nem ouvir de Deus. Então, assim, o capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai falar hoje, é uma palavra bem... Vai falar de excremento, vai falar de Deus querer jogar excremento na cara dos sacerdotes, desculpa a expressão cara, mas no rosto dos sacerdotes, por causa do que eles estavam oferecendo. Vai falar de casamento, né? Vai mexer nas feridas. Então, assim, para vocês verem como Deus não deixa nada parado. A Luli falou um pouquinho ontem, Molly, falou um pouquinho semana passada sobre o livro de Malaquias, que o livro de Malaquias provavelmente, né, a gente estava até falando isso, até casou com a semana retrasada, que foi a aula que a Magna trouxe. A Magna trouxe o último capítulo de Neemias, capítulo 13, não foi 13, Magna? Que falava sobre um tempo que Neemias precisou se ausentar. Só que quando Neemias precisou se ausentar, no capítulo 13 de Neemias, não precisa abrir, a gente sabe que aconteceram algumas coisas que foi muito triste. Que tipo de coisa? O sacerdote deixou um inimigo entrar dentro da câmara e ficar morando dentro da câmara, onde os levitas, onde era guardada a comida dos levitas, o suprimento para os levitas e sacerdotes. Tobias, Sanbalat e Tobias, se lembra que são os inimigos? Naquele tempo que Neemias saiu, que teve que ir lá servir o rei, que provavelmente foram 2 anos, que Neemias teve que voltar para poder lá servir o rei, nesse tempo, o sacerdote da época deixou, esqueci o nome dele, lembra, Magna? Eliasibe. O sacerdote Eliasibe fez um tratado com o Tobias, esqueci, se aparentou e deixou ele morar lá dentro da câmara. Só que na câmara, gente, é como se fosse, pensa na câmara, tipo um lugar que guardava uma despensa, guardava todos os mantimentos. Só que os levitas, o que aconteceram com os levitas nessa época? Meteram o pé, foram ter que trabalhar, foram ter que conseguir se sustentar, porque o que era deles, de certa forma, foi tomado por causa de um erro, por causa de concessão de um sacerdote fora da visão de Deus. Quando Neemias volta, Neemias, sabe como Neemias é, né? Todos eles eram assim, vai, coloca a casa em ordem de novo. Provavelmente Malaquias começou a escrever nesse tempo, só para a gente entender a questão contextualizar. Malaquias escreveu nesse tempo. Então, o que estava acontecendo? Deus tinha trazido o povo da Babilônia. Deus tinha, de novo, restaurado o culto. Deus tinha, de novo, organizado tudo através de Neemias e através de Esdras. Deus já tinha conseguido organizar tudo, mas porque o líder saiu 2 anos, porque ele trabalhava, ele era oficial do rei, ele teve que sair, a bagunça de novo se instalou. Lá. E o que estava acontecendo? Estava sendo feito tudo muito de qualquer maneira. E eles ainda perguntavam assim, você vai ver muita pergunta assim, vocês falam assim, o que a gente tem te roubado? Tipo um deboche. Como assim, Senhor? A gente tem feito tudo tão bonitinho, tudo tão direitinho, por que o Senhor está falando que a gente tem feito errado? Aí Deus vai, Deus vai e pega firme nele. Vocês têm errado nisso, nisso, nisso. Então, quando você lê Malaquias, você vai ver muito isso. Então, a gente vai ler o capítulo 2 hoje, e vai lendo e vai conversando. Vai lendo e vai conversando. Vocês podem falar, podem comentar, que vai ficar. Se ficar alguma coisa aqui ficar ruim, depois o pastor vai editar e vai ficar direitinho. Mas não se preocupe com a gravação. A gravação é apenas um amor a mais para os nossos queridos que não podem estar aqui. Tá bom? Então, vamos lá? Malaquias, capítulo 2. Na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia de vocês, está assim, ó, o título, O Formalismo dos Sacerdotes. O Formalismo dos Sacerdotes. Tá como aí na Bíblia de vocês, o títulozinho? Deus adverte e pune. O castigo dos sacerdotes. Então você já viu, já deu para perceber que o negócio é feio. O teu tá como, Magna? Formalismo também?
A tua não tem? Então tá bem. A repreensão Não tem problema não, tá, gente? Sair Deve ter emendado no começo, deve estar em outro lugar. Deve estar a repreensão ao sacerdote, a repreensão ao sacerdote. Só para vocês terem uma ideia, esses títulozinhos, gente, na Bíblia, Não tem nada a ver com a Bíblia. isso aí foram colocados depois só para organizar. A Bíblia não tinha capítulo, versículo, né? Antes da Bíblia era um pergaminho, era um rolo, né? Que tinha lá tudo escrito de uma vez só. Mas isso foi colocado para organizar. E eu gosto, às vezes, algumas coisas eu gosto de ler, porque te dá uma clareza do que vai ser falado. Então vamos lá. Então essa palavra de hoje é para os sacerdotes. A princípio é para os sacerdotes. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o coração. Vamos parar aí. Deixa a tua Bíblia parada aí, que a gente vai continuar. Só para a gente ter um entendimento. Eu gosto assim, o que eu gosto de fazer quando eu vou trazer uma palavra? Eu gosto eu aprendo, gente, cada um tem uma didática diferente, certo? Tem gente que aprende lendo muito. Eu aprendo muito como se eu estivesse dentro de uma sala de aula, alguém me ensinando. É a forma que Deus me ensina. Tem gente que é pelo ver, tem gente que é pelo ouvir, né? Pelo ver, pelo ouvir. Eu aprendo muito vendo alguém falando. Então hoje eu parei, de tarde, que eu cheguei em casa hoje tarde, eu parei em casa, haja sabão em pó. Eu parei em casa hoje e botei lá várias pessoas falando da época, falando o que estava acontecendo, falando o problema em si. Então eu fiquei ouvindo. Uma coisa me chamou a atenção. A gente até hoje tem um costume de falar assim, que o pastor da igreja é o sacerdote. Quem já ouviu falar isso? O pastor da igreja é o sacerdote. E que os músicos da igreja são os levitas. Isso a gente ouve mais. Ouve mais. Mas assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar como eu vi hoje o pregador falando, que isso é errado, e não é só errado, é um pecado. O quê? Quando ele falou, como assim? Eu não vejo, eu pensando, ué, qual pecado tem nisso? Qual pecado que tem em a gente falar que aquele que trabalha na casa do Senhor é levita? Por que é pecado? Porque quem assumiu esse papel na nova aliança foi Jesus Cristo. Ele se fez o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos e morreu por cada um de nós. E o que diz 1 Pedro 2,9? Leia para mim, Luli, que é mais fácil você procurar na tua Bíblia. Para vocês terem. Ele entrou lá e o que ele fez? 1 Pedro 2,9. A Luli vai estar lendo só para... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente. A partir do sacrifício de Cristo, não tem mais o pastor, o sacerdote da casa. O pastor é o sacerdote da casa, certo? Salete também é sacerdote. Marlete é sacerdotisa. Já que é né? Elane é sacerdotisa. Você está entendendo por quê? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Em Cristo fomos feitos sacerdotes. Não existe hoje uma ala de pessoas que estejam acima. É claro, gente, a gente entende que a igreja tem que ter um líder, tem que ter a liderança. Mas não significa que essa liderança, ela é o sacerdócio. Tá entendendo? Ela é aquela que tem a oração mais forte. Vocês estão entendendo? Porque às vezes é colocado isso. Não, se o pastor orar, as coisas vão acontecer. Sendo que não, que todos nós fomos levantados pelo Senhor como geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para anunciar aquele que tirou a gente das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Mas a gente hoje não pode mais falar que existe uma classe dos levitas, que são os músicos da casa, porque não existe mais. Não tem, até porque você não está recebendo, mas tem igreja que paga, tá? Tem igreja que paga. Tu tá na igreja errada, da igreja que não paga.
Tá na igreja dos pobres. Então, assim, pra gente ter um entendimento. Aí, quando ele falou, eu falei, não, mas ele falou que quando você fala que o pastor é o sacerdote, que existe uma classe de levita, você tá renunciando ao sacrifício de Cristo. Caramba, é pesado. Porque o sacrifício de Cristo não valeu nada. É claro, gente, que a gente sabe que quando as pessoas falam, elas falam na ignorância. Elas não estão falando menosprezando Jesus, tá entendendo? Tá bom? Até pra gente não brigar com ninguém, pelo amor. Que aí vai chegar lá, vocês estão tudo pecado, vão tudo pro inferno. Não, gente, não vão pro inferno, pelo amor. Tá? É só uma questão de entendimento. É só uma questão de entendimento. Quando Jesus Cristo, ele morreu, ele se fez o sumo sacerdote, ele se fez o sacrifício. Ele foi tudo para que eu e você tivéssemos acesso novamente ao Pai. Só que nessa época existiam os sacerdotes. Só que nessa época aqui existia aquele que respondia pelo povo. E o que esses que respondiam pelo povo estavam fazendo? Coisas erradas diante de Deus. Por isso que esse texto que a gente vai ler, depois vai falar de casamento, vai repreender o sacerdote. Agora, se nessa época os sacerdotes estavam fazendo coisa errada, eu sendo sacerdote, para quem é essa palavra? Para cada um de nós. Vocês estão entendendo? Como fica mais complicado? Porque se a gente tivesse que jogar a culpa só no pastor, seria melhor, né? A culpa é do pastor. Não é verdade? Seria muito mais fácil. Por que não acontece? Pastor. Por que não acontece? Pastor. Agora, quando eu entendo que eu sou um sacerdote na casa de Deus, a culpa é de quem? A culpa é minha e eu jogo em cima de quem eu quiser. Não, a culpa é minha, é sua, é nossa. E a gente precisa se posicionar. Então, pega essas coisas que a gente vai falar aqui, pega para você. Não pensa assim, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Que a gente não tem essas coisas. Se fulano estivesse aqui, e eu vi. Não, fulano não está aqui, você está. Então ouve você e aprenda, né? E aprendamos, em nome de Jesus. Se fulano não está aqui, ele não vai. Não vai aprender. A não ser depois pela live, né? Pela live não, pela gravação. Se assistir. Então vou ler novamente esse versículo 2 para a gente continuar. Se não ouvirdes e não propuseres no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Olha o que fala. Aqui, gente, para a gente ter uma ideia do que significa isso. Tem Bíblia que fala esterco, tem Bíblia que fala excremento. Isso, a palavra é essa aí, excremento. O que acontecia? O que acontecia na antiga aliança? Qualquer pessoa que tocasse em fezes de animal era considerada imunda. Ela tinha que ficar um tempo para ser purificada. Tocar. Digamos que sem querer você tocou no excremento de um animal, de uma galinha, de um burro, de um porquinho. Né? Vocês estão entendendo? Exatamente. Imagina, né, que acontece. Era considerado errado. Então, quando se oferecia o animal, quando era oferecido lá o animal em holocausto ao Senhor, tudo que ficava do animal que era ruim era tirado e era colocado fora do arraial, porque aquilo era imundo. Aquilo era como se estivesse profanando o altar do Senhor. Era colocar de fora. Mas Deus, aqui, para vocês terem uma ideia, Deus estava tão chateado, vou usar essa palavra, né? Mas estava tão irado com os sacerdotes, por causa da forma com que eles estavam lidando com as coisas de Deus, que Deus falou que ia jogar esterco no rosto deles. Se na mão o cara era considerado imundo, imagina no rosto. Imagina alguém jogar algo no teu rosto, cocô. Imagina Deus jogando cocô no teu rosto. Só para vocês terem uma ideia de como Deus estava irado com aquele sacerdote. Trazendo para nós. Às vezes a obra de Deus é feita de uma forma tão desonrosa com Deus, que Deus está da mesma forma com a gente, está entendendo? Porque às vezes a gente olhando lá na antiga aliança, a gente, igual, né, a Elaine está falando, então eu mexo, né, que a gente mexe com quem mexe com o neném,
né? Mas para a gente ter ideia que a questão não é o esterco em si, nem o excremento. É a questão de como Deus olha para o nosso coração quando a gente está fazendo a obra dele. Deus não está olhando para o que a gente está fazendo. Deus está olhando para o coração da gente. E o que estava acontecendo com eles aqui? Na minha Bíblia fala o formalismo dos sacerdotes. Eles estavam fazendo as coisas apenas por formalismo. Tem que fazer. Eu tenho. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ir, senão o pastor vai chamar minha atenção. Não, eu tenho que fazer, porque senão a Magna vai chamar minha atenção. Eu tenho que ir, porque senão a Lúlia vai me olhar estranho. Vocês estão entendendo como a gente, às vezes, não é assim? A gente faz as coisas porque tem que fazer. E como que Deus, ele quer o nosso coração? Como que Deus, ele quer realmente que a gente faça aquilo ali por amor a ele? E a gente, olha, gente, às vezes é muito natural a gente entrar fazendo as coisas por osmose, por ritual. É muito natural. Às vezes, quando a gente vai ver, a gente está fazendo. Quando a gente vê, faz porque o pastor vai falar, faz porque fulano vai falar, faz porque... Nunca por causa do Senhor. Nunca porque o Senhor está vendo. E eu até costumo falar uma coisa, às vezes a gente tem medo que as nossas máscaras caem e as pessoas nos veem como a gente realmente é. Mas Deus já vê. E a gente não tem temor a Deus. Vocês estão entendendo? Eu não posso agir dessa forma porque vai que o Dudu veja como eu sou. Vai que a Magna veja como eu sou. Vocês não veem quem eu sou, é de menos. Deus está vendo como eu sou. E ele que reprova ou aprova. Vocês estão entendendo? E a gente está assim. Eu estava até conversando isso com uma amiga minha, que eu estava falando sobre isso. Como a igreja perdeu o temor a Deus. Eu não estou falando da casa em si, estou falando de todos. Perdeu o temor. O temor a Deus. Não é medo de Deus, não, gente. É o temor. É o respeito. É o entendimento do Deus grande que Ele é. Do Deus que vê o nosso coração. Do Deus que não quer formalidade diante dele, mas quer coração que arde em amor por Ele. Que a gente faça as coisas por amor a Ele. E às vezes a gente pensa assim, porque Deus não está vendo. Deus está vendo. E a maior felicidade que eu tenho é ver quando uma pessoa realmente se arrepende, não por amor à casa, não por amor ao pastor ou à igreja, mas porque ama o Senhor e fala assim, não, eu amo ao Senhor, eu não quero mais andar no caminho errado porque eu amo ao Senhor. E a gente hoje quase não tem visto isso. Existe uma cambada de gente que ama o pastor, ama a denominação, que ama o nome da denominação e não quer jamais desonrar aquele nome. Ou ama o status, ou ama isso. E a gente vê o amor a Deus assim, se esvaindo pelos dedos, sabe? Então aqui é um alerta, a gente vai continuar falando, é só um alerta. O Senhor falando, eu vou jogar excremento na cara de vocês. Vou falar o português aqui nosso. Porque o que vocês estão fazendo não está me agradando. Eu vou jogar cocô na cara de vocês. Interessante que o cocô que ele vai jogar na cara é a própria festa. A leitura é essa. O esterco das vossas festas solenes. Ele está tipo falando assim, as festas de vocês é como se fosse um cocô de animal. Não vale nada. Não presta para nada. O culto de vocês não presta para nada. É para jogar fora. E eu vou jogar esse culto na cara de vocês. Né? Tipo isso. Né? E assim, muito pesado, muito pesado. E vocês vendo, gente, assim, foi o que a Luli estava falando semana passada. Foi Luli e foi Magna. Foi a volta, gente. Eles tinham voltado do cativeiro. Não foi quando antes deles, que eles já iam para o cativeiro. Não, eles tinham voltado. Deus tinha restabelecido eles à terra. E quando voltaram, a gente sabe que voltou 10% só dos que foram. A maioria preferiu ficar lá. Quem voltou, voltou porque quis. Voltou porque amava o Senhor. Mas você vê como que a religiosidade vai tirando o amor a Deus. Você vê... É que eles perguntavam, em que Deus tem nos amado? Pô, mas tá na melhor época do... Vocês têm que entender uma coisa, vocês são Jacó, e eu amei vocês, usurpadores. Olha o que vocês têm feito com o amor que eu dei para vocês. Olha o que vocês têm feito com o que eu dei a vocês.
Gente, é um alerta para nós. A palavra de Deus, tem gente... A gente estava até conversando uma vez, a gente estava falando isso, tem gente que não gosta do Antigo Testamento, né? Mas, assim, é claro que a gente não pode pegar só o Antigo Testamento e fazer dela tudo. A Bíblia, ela se completa toda. O Antigo Testamento é sombra do que viria. Mas se a gente conseguir pegar algumas coisas e destrinchar e trazer para a nossa vida, a gente vai ver quanto a gente é igualzinho. Tá entendendo? Que é muito fácil julgar, falar deles, como se eles fossem errados e a gente fosse certo. Mas a gente olhar para a nossa condição hoje, a gente é igualzinho. A gente deixa que a religiosidade entre no nosso coração. Ou a gente começa a correr atrás de tantas coisas que esquece do Senhor. Então, fica um alerta para nós. Gente, isso é tão comum, que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que eu gravei isso, até gravei o endereço, que muitos chegarão a falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu expeli demônios. Em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai falar para eles, apartai-vos porque eu não conheço vocês. Para vocês verem como, às vezes, a gente acha que, a gente olha, a gente não conhece ninguém não, gente. A verdade é que a gente não conhece. É claro que a gente aqui, nosso convívio, claro que a gente tem um pouquinho mais de amizade e intimidade com alguns, com outros não, a gente pode até falar, não, pela fulana eu boto a mão no fogo, pelo fulano eu boto pelo Jorge eu boto a mão no fogo. Mas a gente não conhece. Porque Deus realmente é aquele que vê o coração. Assim, para que haja em nós esse temor. Para que a gente não faça as coisas por osmose. Toda vez que a gente fizer, a gente vai perguntar, Senhor, é para o Senhor mesmo que eu estou fazendo? Pai, se não for, me ajuda. Não deixa eu ser enganada. Não deixa eu ser enganado. Sabe? Para que haja esse temor na gente. Pai, não deixa eu ser enganado. Não deixa que eu faça as coisas para que Paulinho me veja. Eu estou falando isso porque acontece isso muito comigo. Eu estava até falando isso ontem lá no seminário, que às vezes eu me constranjo quando eu chego num lugar que eu sou conhecida, assim, aí a pessoa fala assim, me dá minha água, você já bebeu metade. Eu chego no lugar e falo assim, agora o fogo vai descer. Ela chegou, cara, diante do Senhor. E diante de vocês eu falo, o meu coração dói na hora. Meu coração dói na hora. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Primeiro, para que isso não suba no meu coração. Para que eu ache que eu sou detentora do fogo de Deus. E segundo, para que essas pessoas também não sejam enganadas. Porque assim, ó, um monte de gente é enganado. É porque fulano agora chegou, agora... Gente, não é fulano nesse clã. É Deus. É Deus que faz as coisas. Então a gente precisa ter realmente esse temor. Então vamos voltar? Olha só, o versículo 4 em diante. Diz assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu os las dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Deus está lembrando do chamado do levita, daquele que realmente recebeu esse chamado em Arão, os sacerdotes, os levitas. E aqui Deus fala, minha aliança foi de paz, vida e paz, para que eu las dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Mas o que estava acontecendo com esses homens? O temor, acabou o temor. Tudo por osmose, tudo por causa da formalidade, tudo por causa do rito. Não se tinha mais amor a nada daquilo. Era apenas algo que tinha que fazer. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está falando tudinho da questão da aliança, do compromisso que deve ter, de como eles devem guardar o conhecimento. Aí vem a bronca agora, versículo 8. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus mandamentos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então, assim, é uma bronca muito grande. É um chamado de Deus, assim, muito
sério. Fala, amor. Eu não ia falar não, mas eu fico imaginando aqui. Porque esse Levi, ele não está falando só da tribo, não. Ele está falando de Cristo. Ele não está falando só da tribo. Porque a tribo de Levi, ela também errou. Você vê toda a história do povo de Israel, eles erraram, eles pecaram. Mas ele está lembrando do significado do levantamento do ministério levítico. Que era o quê? Que era demonstrar, falar, que era exaltar o nome do Senhor. Esse era o ministério por isso que ele fala Levi, não é a tribo de Levi, é o ministério levítico, que é aquele exemplo de cuidar do tabernáculo, aquele exemplo de culto, de louvor a Deus, de levar o nome do Senhor, de não ter herança na terra. Não tem herança, o levita não tinha herança na terra. E Jesus disse quando vê que esse reino, o meu reino não é deste mundo, levítico. Então, olha como ele exalta aqui o ministério levítico, entendeu? E aí ele agora aponta, mas vocês não agem assim. Então, ele não está falando diretamente de Jesus, mas está mostrando, apontando, né? Para Cristo. Isso aqui é muito legal. Muito legal. E uma coisa que eu achei interessante também, que no versículo 9 ele fala assim, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. E uma coisa que a gente precisa entender, as pessoas estão nos olhando. Vocês estão entendendo? Pode parecer que não. Você pode achar que ninguém está te vendo, que ninguém sabe quem é você, mas as pessoas estão te olhando. E a gente tem um nome a zelar. Qual é esse nome? É o nome Fernandes? É o nome da casa? É o nome do pastor? Não é o nome de Jesus. Toda vez que você acerta, as pessoas não vão falar nada, tá? Mas erra só para tu ver. Tropeça só para tu ver. Mas tu não é crente? Tu não é pastora? Tu não é evangelista? Tu não é diaconisa? Tu não é lá da igreja? Tu não é daquele lugar? Gente, isso precisa assim ter em nós assim, um temor. Porque quando Deus exalta, mas quando Deus despreza, é desprezado diante do povo. Porque não pensa que Deus é um Deus só de honra, não. Deus é um Deus de desonra também. E não fica nada escondido, não. Não fica nada escondido. Às vezes tem coisas... Esses dias eu estava conversando com a pessoa, falando, poxa, o pastor fulano morreu. E a pessoa falou assim, também, coitado, fazia tanta coisa errada. Quer dizer, não ficou escondido. E todo mundo sabia que fazia errado. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja por causa daquele erro? Quantas pessoas... Ah, pastora, mas as pessoas não têm que seguir a homens. Concordo. Ninguém deve seguir a homens. Mas a gente está aqui para ser exemplo. E Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de nós. Então aqui o próprio Deus está falando, ó, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Por que acontece? O que estava acontecendo aqui para a gente ter um entendimento? Lá na lei, gente, era muito assim, a questão da lei. A lei não era qualquer pessoa que podia entrar no templo. Os estrangeiros não podiam entrar. Tá entendendo? Os estrangeiros não podiam entrar. Pessoas de outras nacionalidades que não eram judeus não podiam entrar. Não podiam fazer parte dali. Aí vai entrar na parte agora que eu vou explicar isso também. Mas o que estava acontecendo? O pessoal afrouxou, né? Muita gente estava casando com mulheres estrangeiras. O problema de casar com pessoas estrangeiras não era só porque você casava com uma linhagem diferente, mas você casava com os deuses dessas mulheres. Quando você casa com qualquer pessoa, por exemplo, Lula e Paulinho vão casar. Vão ser duas famílias que vão se unir querendo ou não querendo. Pode Paulinho e Lula falar assim, a minha família é a Lully. Que é assim que ele fala. Minha família só vai ser a Lully. Mas assim, vai levar pacotão. Vai levar pacotão, vai levar Dudu, vai levar Ana, vai trazer Leila, vai trazer Lindalva, vai trazer o João, que vai casar com a Leila, Luciano, porque é a família. E se a Lully, por exemplo, é cristã e Paulinho não é cristão, casa,
Ela pode muito influenciar ele, mas daqui a pouquinho Paulinho traz os deuses para ela. Daqui a pouquinho tá lá a Lúlia acendendo a vela lá pro Deus do Paulinho. Você tá entendendo? Como essa questão do casamento é muito sério. E o que estava acontecendo nessa época? Eles estavam casando com mulheres estrangeiras e estavam trazendo as mulheres estrangeiras para os cultos. Isso é errado, não podia. E a outra coisa, os bonitões lá estavam largando suas mulheres, que eles eram casados há muito tempo, e estavam casando com as novinhas estrangeiras. Estavam largando a judia, que era igual a ele. É isso mesmo, é. Ele estava largando a judia E pegando a estrangeira mais nova. Pegamos mais nova. Mais nova. Mais bonitona. Aí mais ela ganhava o coração mesmo. Tá entendendo? Então, assim, para você ver como que as coisas estavam misturadas. Então, Deus estava trazendo uma repreensão para os sacerdotes, porque estava deixando essa mistura entrar dentro do culto. O culto estava todo misturado devido a isso. Estava misturando e estava dando... Agora a chamada agora que a gente vai ler vai ser sobre casamento. Então, prepare o lombo. Prepare o lombo aí. Na minha Bíblia, inclusive, fala assim, ó. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. No títulozinho da minha Bíblia. Aí vem aquelas perguntas que Malaquias coloca. Olha, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Por que ele está falando isso aqui? Para a gente entender. Todos nossos o mesmo pai. Por quê? Quando esses homens casavam, eles casavam com mulheres da mesma linhagem, dentro da mesma tribo, da mesma crença, uma mulher judia. Aí ele vai, não temos nós o mesmo pai? Não servimos ao mesmo Deus? Não estamos todos juntos dentro dessa lei de servirmos ao mesmo Deus? Aí ele vai falar, aí ele fala, não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de vossos pais? Vamos continuar. Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está trazendo uma advertência ali sobre deslealdade, sobre tudo que estava acontecendo lá. Vamos continuar o versículo 13. Assim fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não mais olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer das vossas mãos. O que significa isso aqui? Continuava no mesmo jeito. Era assim, ó, quer ver? Adorando a Deus. O que acontece? Essas mulheres que os homens largavam, para onde elas iam? Chorar no altar. Elas iam ofertar e choravam no altar. O que elas iam chorar lá? Que os homens tinham largado ela, trocado por uma mulher mais nova. Porque isso não é felicidade para ninguém. Não é felicidade para ninguém. Né? A questão do repúdio, do divórcio, da separação. Então elas iam chorar. Mas quando Deus... E esses sacerdotes, de certa forma, eles não estavam fazendo nada. Eram omissos. É como se não houvesse correção, entendeu? Tá errado. Por que acontecia? Por que o levita não tinha herança? Por que o sacerdote não tinha herança? Porque eles ficavam morando nas redondezas de todas as tribos. Eles eram aqueles que cuidavam do templo e ensinavam o povo a verdade. Era a responsabilidade do sacerdote do levita. Por exemplo, eu sou uma levita da tribo de Levi, mas estou junto aqui com a tribo de Manassés. Aqui é uma tribo de Manassés. Eu preciso, quando vê uma situação errada, falar, está errado, porque na lei está dizendo isso. Está errado, na lei está dizendo isso. Está errado, na lei está dizendo isso, entendeu? É uma pessoa que trazia a lei, não trazia o que ele achava também não, né? Era realmente trazendo de volta o povo para a lei. Mas o que estava acontecendo? Estava tudo tão misturado, estava tudo tão de qualquer maneira que o que estava acontecendo com eles? Eles estavam omissos. E quando ia ofertar, havia tanto choro, mas não era choro de arrependimento, era choro de Deus não está vendo o que está acontecendo, eu estou sendo largada e tal. E o sacerdote vendo tudo
e nunca acontecendo nada. Olha, vamos ler de novo aqui o versículo 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Versículo 14. E dizeis, por quê? Por quê, Senhor? A gente está fazendo tudo bonitinho. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando tu casou lá, quando tu se juntou lá, Deus estava lá, Deus viu. Deus sabia. Deus estava lá e sabia de tudo que estava acontecendo. Vou ler de novo. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tá vendo a mulher da tua mocidade? Aí vai... Não quero mais saber dessa mulher, não. Vou largar ela por qualquer coisa. Eles estavam fazendo exatamente isso. Estavam repudiando a mulher por qualquer coisa. E casando com a novinha. E estrangeira. E o sacerdote vendo e nada acontecendo. Sendo que Deus está falando assim, ó, você foi desleal. Quando você casou com ela, com a mulher da tua mocidade, eu estava lá. Porque o casamento de Lula e de Paulinho, vou aproveitar eles, né, gente? Casal do agora, né? O casamento dele não é o casamento diante dos pastores, das testemunhas que somos nós. É diante de Deus. Deus estava lá. Deus estava vendo. Quando ele falou assim, até que a morte nos separe. Deles não. Deus ainda não viu. Tô entendendo, amor. Tô falando assim, né? Tô falando assim. Né? É diante de Deus. Quando a Elane casou, eu tava lá no casamento da Elane. Cantei no casamento da Elane, tava lá. Elane, tava lá. Eu também estava. Dudu não lembra. Dudu não lembra. Eu estava lá, cantamos no casamento, foi no salão. Foi no salão lá na Cobé, foi o casamento, a festa. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu lembro até do salgadinho, cara. Ô, mulher gulosa, eu lembro até do salgadinho. Tava lá, eu tava lá, mas Deus estava lá. Deus estava lá e falou, e viu. Quando ele falou, quando ela falou, não, eu prometo, não. Eu vou honrar esse homem. Ser fiel até a morte. Então, para vocês verem como é sério. E a questão dessa... olha aí, vamos continuar então. Olha aqui, ó. Versículo 15. E não fez ele somente um. E não fez ele somente um e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Eu achei muito interessante o pastor falando isso aqui. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu achei interessante isso, o pastor explicando. E não fez ele somente um, por quê? Olha só, o que eu aprendi, vou passar para vocês. Quando Deus criou o seu exército, Deus criou todo o seu exército, quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 1, fala lá que Deus criou todo o seu exército. Que exército é esse? Os anjos. Deus criou os anjos tudo de uma vez só. Todos. Se tem 3 bilhões de anjos, foram criados todos de uma vez só. Tá entendendo? Deus não criou um e os anjos foram reproduzindo. Não foi assim. Mas o que a Bíblia fala? Deus criou um homem, soprou e criou a mulher. Criou um homem e soprou o espírito sobre o homem. Você lembra que Deus soprou o fôlego de vida? Deus tinha fôlego de vida para criar todo mundo de uma vez só também, se Deus quisesse. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus queria criar aqueles que dali sairia o descendente, que viria Cristo, que viria os remanescentes, que chamariam pelo nome do Senhor. Por isso que a gente sabe que existem os filhos de Deus e não tem aqueles que não são filhos de Deus. Deus não criou tudo de uma vez só. Então aqui ele está fazendo assim como Deus criou o homem e a mulher lá, de um espírito, soprou ele ali, para ali serem um do outro, e dali nascer a descendência, a importância que se tem isso, de se ter a descendência, de ser leal a essa esposa, a gente precisa honrar isso. É isso que ele está falando aqui. Eu vou ler novamente só para a gente entender mais um pouquinho. O casamento, gente, não é sexo. O sexo foi criado para o casamento ser uma realização completa. De procriação e uma realização completa. Tanto que tem pessoas que falam assim, eu não quero casar, eu quero só ter uma vida sexual ativa com quem eu quiser. Daqui a pouquinho ela se apaixona por alguém. Daqui a pouquinho ela está apegada a alguém, porque Deus fez exatamente, foi a forma que Deus fez. Vou ler de novo, vamos ler aqui de novo o versículo para a gente poder entender um pouquinho mais, ó.
Versículo 15, de novo, ó. E não fez ele somente um. Um quem? Adão. Ainda que lhe sobrava o espírito, quando Deus fez Deus tinha poder, capacidade para fazer um exército de uma vez só? Tinha. Sobrava ali espírito para fazer trilhões. Sobrava ali espírito. É isso que ele está falando. Mas Deus não só fez um. Olha aqui. E por que somente um? A pergunta dele. Ele buscava uma descendência para Deus. Quando Deus fez o casamento, foi para que através da procriação viesse, tanto que a gente vai lendo lá Gênesis, a gente vai vendo isso bem. Aí vem Abel. Abel morreu, Caim pecou, matou Abel. Depois levanta Sete. A descendência de Sete foi aquela descendência que começou a invocar o nome do Senhor novamente. Aí vem da descendência de Sete, nasceu quem? Noé. Morreu todo mundo no dilúvio. Vem Noé. Ali, quando Cã vê o pai sendo nu, o que acontece? A descendência de Cão, o Cã, Canaã, no caso, foi amaldiçoado. Ali, de novo, divide a descendência. Até chegar até nós hoje. Até chegar a Jesus. Até chegar a Davi. Até chegar a Jesus. Até chegar a nós. Porque Deus escolhe, separou os filhos para ele. Se estivesse separando um povo. Um povo. De todos os povos. De todos os povos. Então vamos continuar aqui, olha. Portanto, versículo 15 ainda o restante. Guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então ele está falando da importância do casamento. O casamento não é uma união de sexo. O casamento não é porque eu quero ficar sozinha, eu não sei ser sozinha, eu tenho que ser feliz. Não, quem não é feliz consigo mesmo não vai ser feliz com outra pessoa. É uma coisa impressionante também, que as pessoas falam, eu só vou ser feliz quando eu casar, então vai fazer o outro infeliz. Ou fala assim, vou casar com qualquer um que aparecer, aí casa com o infiel, paga um preço pesado. Pastora, aí algumas pessoas que eu sei que casaram no tempo que não conhecia, mas eu não conhecia, casei. Gente, a gente está falando de pessoas que conhecem hoje. Quem conhece hoje, busque. É uma bênção, você vê, eu vejo hoje, a gente estava falando da Leila, do João, um menino servo do Senhor que aceitou condições de casar no Senhor. Você acha que um ímpio vai aceitar algumas condições de casar no Senhor? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por isso que o casamento não é uma união só de duas pessoas que querem ser felizes. É uma união espiritual. E serão os dois uma só carne. E dali, descendentes vão nascer para a glória de Deus. Né, filho? Me olhando, que não aguento se olhar. Vamos continuar para a gente terminar, em nome de Jesus. Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em quem enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então, é muito pesado, gente. O versículo 16, aqui para a gente só falar isso aqui, ó. Porque o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a roupa. Ele está colocando o repúdio como se fosse algo até mesmo violento, algo errado contra o Senhor. Se eu falar para vocês, vou ter a fita, né? Se eu falar para vocês que quem se divorcia vai para o inferno, não vai. Não vai. Vai para o inferno quem não se confessa a Jesus como Salvador, que não se arrepende dos seus pecados. Nenhum pecado leva ninguém para o inferno. Isso. Só a questão do Espírito Santo, Negar né? Jesus. E negar a Jesus, exatamente. Os outros não levam ninguém para o Isso aí, tá certíssimo. Mas a questão, a Bíblia vai dar pra gente o direito de se divorciar, sim. Ninguém precisa ficar dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento onde há adultério, onde há a falta de respeito. Deus não está nisso, tá entendendo? Mas a gente precisa entender que o casamento é algo espiritual. A gente precisa entender. Está falando de uma lealdade que foi feita diante do Senhor. Entendeu? Esquece a questão do cara é ruim e uma mulher é ruim. Esquece isso. Porque não há ninguém bom, né? O fato é o seguinte, o casamento é uma união diante do Senhor, tá bom?
Porque a gente fica assim, mas não, esquece mais, as coisas acontecem. Elas acontecem. Aí foi dado carta de divórcio por causa realmente da dureza dos corações. Tá? E não é só de um, são dos dois. Mas quando você diz, eu não quero, você está sendo desleal com Deus. Porque você fez um voto diante de Deus que ficaria casado para sempre. Entendeu? Não tem nada a ver com, mas e o fulano? Não, calma aí. Primeiro Deus, quero Deus. Quando Lúlia e Paulinha, Tem que aproveitar. disserem, não, na frente de todos e diante de Deus, vamos ser casados até que a morte nos separe. Pum! E mais, porque o casamento não é só o fato de confessar, é o ato. Quando eles se juntarem, e tem gente que se junta antes do casamento e está casado, porque a Bíblia fala isso, se você se junta com uma meretriz, você se torna uma carne com ela. Olha quantos homens aí não estão casados com várias mulheres sem saber. E aí Deus está vendo a união desses dois, e aí se Paulinho cisma, não quero mais não. Não quero mais não, porque a Lúlia bota o papel higiênico do lado que eu não gosto que bote. Porque tem o pessoal que divorcia. Porque acorda de mau humor. Por que acorda de mau humor? Acordou com bafo. Todo casal acorda com bafo. Então, tem um pessoal que se divorcia por causa disso. Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Por causa do que foi tratado diante dele. Entendeu? É só esse caso. Há o divórcio? Há o divórcio. Ninguém vai para o inferno porque divorciou. Mas eu tenho que ter a consciência que Deus odeia. Se não dá mais para conviver, aí foi dado carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Exatamente. E o que estava acontecendo? Um ponto que não tem mais como estar junto. Então, uma dureza dos corações. Mas é necessário que se tenha temor diante de Deus. Casamento, qualquer outra coisa que a gente faz, a gente tem que fazer com temor a Deus. Isso a gente está aprendendo agora, né? Porque no passado a gente casava porque gostou, porque achou legal, achava que ia dar certo, muita gente, entendeu? Mas quando você entra e começa a ler as coisas do Senhor, cara, casamento é coisa certa. E o que estava acontecendo aqui também? Estavam separando por qualquer coisa, gente. Era por causa da toalha molhada em cima da cama, tá entendendo? Era por qualquer coisa mesmo. Por olhar para aquelas mulheres que ofereciam coisas que talvez a esposa de casa, por ser digna, por ser uma mulher direita, não oferecia, temente ao Senhor. Porque aí você vê, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Muitos têm se enveredado por caminhos aí, por caminhos tortuosos. Isso, gente, coisas que eu ouço. Ninguém me contou, não. Eu ouço. Por que de pessoas que separavam, por que separou? Porque a outra faz isso que a minha esposa não faz. Mas o que é isso que a outra faz, que a esposa faz? Coisas que a Bíblia mesmo condena. Que desagrada o coração de Deus. Então, assim, para a gente ter uma ideia de como é sério isso. Então, assim, eu vou terminar, já terminei, que a gente entenda exatamente isso. Estamos diante do Senhor, e qualquer que faz mal aos olhos de Deus, Deus está vendo. Deus levantou a gente para ser exemplo nesse mundo e para fazer a diferença. Que a gente seja bênção. E que a gente aprenda a viver esse propósito a cada dia. Amém?